E estamos de volta com o programa Decisões e Argumentos, hoje conversando com o presidente da OAB de São Paulo, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, e também com o professor de Direito Administrativo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o doutor Armando Luiz Rovai. Retornando com o Caio, nessa questão da judicialização pós-pandemia, quais os setores da justiça que mais devem sofrer, Caio? Eu penso que os setores como um todo sofrerão um impacto, né? Na verdade, nós temos no âmbito da nossa economia sem dúvida alguma, paralisação muito sensível, de maneira que já sentimos mesmo nesse momento pandêmico um volume maior de demandas que implicam em pleitos de recuperação judicial, de reprogramações de contratos, de readequação de situações no ambiente civil, como locações, contratos em geral. Todas essas hipóteses são situações que foram muito influenciadas e sofreram um impacto significativo deste momento pandêmico. Então, acreditamos que, tão logo seja afastada esta dificuldade toda, né, que estamos a vivenciar, nós vamos ter aí este represamento de situações como essas e que as vias modernas de solução de conflito podem ser alternativas mais expeditas, rápidas e, portanto, permissivas de se chegar a uma solução mais a contento. Doutor Armando, a questão da saúde em casos judiciais deve ser prejudicada? Eu acho que não, eu acho que vai ser mais intensificada, porque o problema sanitário é algo que vem enfrentando aí um problema mais efetivo, mais direto em razão do Covid. Agora, acrescentando aí uma questão que eu acho que vai ser bastante problemática em razão da pandemia, nos contratos do âmbito econômico, vai ser uma descaracterização de uma das grandes conquistas que nós tivemos nos últimos tempos, que foi a introdução da Lei da Liberdade Econômica, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos elementos mais importantes para a realização da segurança dos contratos realizados, da efetividade do que nós chamamos no direito do pacta sunt servanda, que é o cumprimento dos contratos. Os contratos, a partir do momento que foram firmados, deverão ser cumpridos. E com a possibilidade aí de revisão dos contratos, por uma razão óbvia, que é o que nós chamamos também no direito, a teoria da imprevisão, que é tecnicamente chamado rebus sic stantibus, o que isso acarreta? A possibilidade de eles serem revistos em razão da pandemia, mas que isso, se depois do momento pandêmico se tornar um hábito, ou seja, uma banalização do cumprimento dos contratos, é um retrocesso da garantia de um ambiente de negócios fundamental para o Brasil tomar a rédea de uma evolução, de uma segurança e de uma melhoria da atividade produtiva. Esse, para mim, é uma das grandes preocupações no âmbito de atividade produtiva, do âmbito de negócio, e vai depender justamente da visão do Poder Judiciário, da efetividade da advocacia, de ficar de olho nisso, combater que contratos sejam cumpridos, seja na área de saúde, seja na área negocial, seja no que for, depois da possibilidade de que esse momento pandêmico seja ultrapassado, que é realmente um momento histórico, sanitário, que não tem precedente na humanidade, talvez só durante a gripe espanhola, nós temos que fazer valer essa lei maravilhosa, monumental, que é a Lei de Liberdade Econômica, que traz um maior grau de segurança jurídica. E ao acessar na Justiça direitos básicos, pode indicar, Caio, de certa forma, até falha na prestação destes serviços pelo poder público? Num primeiro momento, é preciso destacar que vivemos em uma sociedade onde mais de metade da população nem sequer acesso à internet tem. Portanto, neste momento de pandemia, onde as atividades estão sendo levadas adiante pelo sistema remoto, o uso dos
meios eletrônicos, com realização de teleaudiências. Nós não podemos ter o uso da tecnologia como única forma de acesso ao Poder Judiciário, sob pena de elitização do Poder Judiciário. É preciso se compreender que o funcionamento das atividades do Poder Judiciário devem ser levadas adiante, em regra, de maneira presencial, para permitir com que a maioria da população tenha acesso aos seus serviços. E isto também se estende, mesmo considerando que a maioria dos processos em andamento estão sendo levadas adiante pelo processo eletrônico, porque grande parte das que têm acesso à internet não tem uma internet de qualidade a possibilitar uma estabilidade adequada para a participação nos atos judiciais. Por isso, entendemos que num ponto de muita sensibilidade, que envolve a população carente, no convênio, por exemplo, mantido com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, onde mais de 40 mil advogados estão vinculados e que permite ao longo de cada ano mais de 1 milhão de atendimentos, todas essas atividades sofreram um grande impacto, foram suspensas nesses períodos as nomeações regulares, de maneira apenas que situações emergenciais foram impulsionadas. Por isso, quanto antes for possível, evidentemente respeitando-se o cuidado com a saúde de todos, nós vamos estar efetivando cada vez mais a distribuição de justiça. Dentro destes pleitos que foram suspensos, nós temos os mais variados, que envolvem questões tanto civis, quanto no ambiente do direito de família, questões contratuais, muitas hipóteses que, neste período de pandemia, deixaram de ser processadas, encaminhadas, por conta da suspensão deste convênio, que assegura o atendimento devidamente jurídico à população carente do Estado de São Paulo, com mais de 1 milhão de atendimentos por ano. Professor, a gente está tentando traçar aqui um panorama de um futuro, pós-pandemia, desta questão da judicialização. Agora, neste período em que vivemos, como que o senhor avalia também o andamento destas ações, principalmente nas áreas mais afetadas, como a da saúde? Olha, pegando o gancho do que o presidente falou, eu acho o seguinte, nós temos que ter uma visão plural. As tecnologias, de qualquer maneira, são um caminho sem volta. E eu vejo na área empresarial as possibilidades de realização de assembleias, de reuniões de sócios, que podem ser tanto virtuais quanto semipresenciais, dando-se a opção. Então, para a advocacia, eu acho que, pegando o gancho do presidente, é isso. Eu acho que tem que se ter a noção de cidadania como fundamental. Se dá condições para as pessoas menos carentes, com pessoas mais carentes, a possibilidade da presencialidade, e pessoas que têm mais recursos e as possibilidades também, os meios digitais. E isso é oferta de cidadania, como assim se procede. E também nas vias recursais, judiciais, que envolvem as questões sanitárias, por óbvio, dando essa disponibilidade conforme as necessidades. Agora, a questão fundamental que eu entendo para a gente atingir esse grau de cidadania, primeiro, é criar todos os mecanismos plurais, não ser objetivamente tem que ser esse ou tem que ser aquele. É a opção do advogado. Nós que somos advogados temos que privilegiar a nossa atividade como essencial para se atingir o ideal de justiça. Não pode prescindir do advogado. Questões menores nesse sentido que diz o Armando, Caio, como aluguéis, mensalidades escolares, enfim, condomínio, agora neste período de pandemia, também atrapalham o andamento da justiça? A celeridade dela? Não há dúvida que estas têm sido demandas diárias e correntes e que os próprios advogados, representando os respectivos interessados, têm priorizado as negociações e as discussões extrajudiciais para tentar resolver essas questões do ponto de vista contratual
ou mesmo já apresentando a devida solução, ainda que temporária e emergencial, para a homologação judicial. Mas é preciso destacar que muitas demandas têm chegado justamente nesse contexto perante o Poder Judiciário. São muitas demandas que são motivadas pela própria paralisação da economia em razão das regras de cumprimento do isolamento social. E tudo isso acaba colocando, portanto, uma necessidade mais urgente sobre estas demandas e a paralisação das demais questões. Então, hoje o que observamos é que esta ótica ligada aos compromissos, às obrigações, ao direito empresarial, isso tudo tem tomado significativamente a pauta do Poder Judiciário. Tá. Eu posso fazer uma intervenção que talvez seja... Continue, por favor. Eu gosto muito da modernidade, da tecnologia e até para agregar, se for possível, e uma conjectura, uma ponderação para ver se o nosso presidente também concorda ou não, enfim. Eu gosto muito das plataformas que são utilizadas. Eu tive uma passagem como secretário nacional do consumidor e lá foi desenvolvida, não foi nem por mim, foi pela minha antecessora, que dá muito certo, que é uma plataforma chamada consumidor.gov, que as questões de importância, como, por exemplo, essas questões que envolvem as questões escolares, mas que não são levadas aos órgãos de defesa do consumidor ou ao judiciário. Elas são levadas à plataforma e, muitas vezes, através de um operador de direito, um advogado, que é a nossa atividade. O advogado minuta uma representação, uma reclamação pelo seu cliente e coloca na plataforma e chega ao sucesso da sua reclamação sem instar o Poder Judiciário, o que às vezes é mais veloz, o que é mais efetivo e não deixa de ter a atividade do advogado efetivamente deixada de lado, portanto. Então, quer dizer, nós, advogados, continuamos trabalhando, mas não precisamos instar o Poder Judiciário. E, aliás, o consumidor.gov tem convênios com vários tribunais de justiça no Brasil inteiro. É um exemplo que pode também ser criado para a saúde, que pode ser criado para várias outras modalidades de atividades da vida social, negocial, que me parece que é modernidade. Talvez, e aí eu coloco para que o nosso presidente também reflita se ele acha que é positivo ou não. O presidente é o presidente da ordem, quem sou eu para dar algum palpite, mas talvez a própria advocacia, encampando algumas ideias nesse sentido, pode ser relativo. E mais uma vez, eu sou advogado, eu vivo essencialmente da advocacia. A advocacia é aquilo que eu amo na minha vida. Então, talvez o advogado exercendo essa atividade pró-cidadania em favor do cidadão que precisa achar os seus direitos. Mas, veja, eu falo com todo respeito, nosso presidente que pode analisar se isso é conveniente ou não. Só como mais um advogado, estou jogando. Presidente, o senhor avalia se isso é conveniente ou não? Concordamos com o professor Armando Luiz Rovai, destacando que a questão realmente é de cidadania, não se trata de pretender qualquer reserva de mercado a quem quer que seja. Insisto na premissa de que é fato e não boato de que quem tem recursos sempre se vale da presença e do auxílio de um advogado. O que não pode acontecer é o poder público dispensar a obrigatoriedade da presença do advogado na intenção de afastar o seu compromisso e o seu dever legal de assegurar orientação jurídica à população carente. A obrigatoriedade da presença do advogado em todos esses meios extrajudiciais, como a ferramenta do consumidor, que sinalizou o professor Armando Luiz Rovai, traz credibilidade ao sistema, estímulo ao uso do sistema, portanto, fazendo com que haja uma diminuição da judicialização de demandas. Por isso, insistimos na premissa que, por uma questão de cidadania e de incentivo ao uso dos meios modernos de solução de conflitos, a mediação e a conciliação e a arbitragem,
é preciso que o legislador e o próprio poder público, em todas as suas esferas, passe a exigir a obrigatoriedade da presença do advogado, trazendo, portanto, mais segurança e credibilidade ao sistema de solução de conflitos. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo, o último do Decisões e Argumentos de hoje, e voltamos na sequência.